para o Senhor como eu cuido de ti. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar pode acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois dado a mim, dá cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui, trazendo um estudo da palavra, mais um estudo dos ensinamentos, das Escrituras, para a nossa edificação. Como já é do nosso costume, eu vou convidar todos para que façamos uma oração ao Espírito Santo para nos dar o discernimento e o entendimento da palavra. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, Senhor,
Entramos agora em estado de oração, meu Pai, pedindo, clamando em nome de Jesus, para que Teu Santo Espírito aqui esteja conosco, conduzindo mais este estudo, conduzindo a palavra que será proferida, conduzindo a palavra que será recebida, para que ela produza frutos, frutos para o reino, frutos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo nos abra o entendimento, a consciência, e que de alguma forma essa palavra possa tocar em nossos corações, nos corações daqueles que o Senhor coloque em nosso caminho, que ela possa ser lembrada aqui, agora e no porvir. É a oração que te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, convido a todos para estarmos abrindo a nossa Bíblia, no finalzinho da segunda epístola de Pedro, né? A minha ideia era terminar a epístola hoje, mas assim não será. Acabou que ficou muito extenso, então eu vou dividir esse finalzinho em dois estudos, o de hoje e o próximo. É segunda Pedro? Então hoje nós vamos no 2 Pedro, capítulo 3, vamos estar lendo os versículos 14, 15 e 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Amém? Vou fazer a leitura do texto. O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Amém? A ideia era finalizar essa epístola de Pedro, mas quando eu me deparei com esse versículo 16, eu acabei fazendo um estudo um pouquinho mais detalhado e achei interessante trazer de uma forma um pouquinho mais profunda, essa menção que Pedro faz a Paulo. Eu achei interessante, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e acabou, para não ficar muito extenso, e como o versículo 17 e 18 também trazem alguns ensinamentos, eu vou deixar isso para o próximo estudo, que aí a gente faz um fechamento total das duas epístolas de Pedro com esses dois versículos. Amém? Mas então, por quê? Esses versículos 14, 15 e 16, Pedro está dando continuidade na sua carta, nos seus ensinamentos. Fatinha bem lembrou no louvor que na última pregação nós falamos sobre novos céus e nova terra. Então, Pedro ele continua dando um enfoque nesse ensinamento, sabe? Porque Pedro ele tem a certeza, ele tem na mente dele a certeza absoluta da volta de Jesus. E ele tem essa certeza como uma motivação muito forte para que tanto ele quanto aquelas pessoas a quem ele estava se dirigindo mantivessem, através dessa motivação, uma vida dedicada ao Senhor, dedicada aos ensinamentos que ele estava transferindo. Então ele considera que o crente, se ele crendo nessa volta de Jesus, ele tendo uma conexão forte, perene, com a certeza dessa vinda de Cristo, ele também vai ter uma disposição para viver
com Cristo, para Cristo, neste mundo carnal, neste mundo que nós hoje estamos aqui. Então ele motiva aquelas pessoas a que eles sintam que o verdadeiro tesouro da vida cristã ainda está por vir. Não é o que a gente encontra e recebe agora, é o que está no porvir. E Pedro, então, ele está chamando essas pessoas, a quem ele está se dirigindo, para elas se atentarem a estes temas e chamando-os para que mantenham a perseverança, neste caminho, porque muitos estavam abandonando a firmeza da fé. Ele estava percebendo que estava tendo esse abandono, tanto que e nós vamos falar aqui mais uma vez, ele frisa muito, fala muito dos falsos mestres, dos falsos pastores nas duas epístolas dele. E ele entendia que tinham dois fatores que estavam influenciando nessa falta de firmeza, nessa bambeza da fé, ou na falta de perseverança dos crentes daquela época. E que a gente consegue aplicar perfeitamente aos dias de hoje, quando a gente também vê essa mesma falta de firmeza, essa mesma falta de perseverança. Então, um dos motivos que Pedro enxergava era de que o tempo estava passando, e parecia que existia, que eles tinham uma certeza de que a volta de Jesus se daria naquele tempo, então eles estavam começando a desconfiar, de que talvez os apóstolos estivessem equivocados, ou começando a desconfiar de que isso realmente iria acontecer. Então esse era um ponto que ele estava enxergando ali nessa falta de firmeza daqueles crentes. E o outro aspecto é que essa incredulidade, essa possível falta de firmeza, ela era incentivada pelos falsos mestres. Por isso que Pedro luta muito contra esses falsos pastores, que, movidos pelos seus próprios interesses, como nós já falamos aqui no estudo, em estudos passados, principalmente quando o mais recente, nesse capítulo 2 dessa mesma segunda epístola de Pedro, quando ele fala dos falsos mestres, e ele bate pesado no caráter desses falsos mestres. Na primeira epístola, ele também chama a atenção de que isso poderia acontecer, quando ele exorta aquelas pessoas a seguirem vários deveres, várias formas exemplares de vida, se afastando daqueles ensinamentos dos falsos mestres. Mas principalmente é quando ele traz um capítulo inteiro nessa segunda epístola falando desses falsos mestres. Então ele já estava com essa percepção de que essa falta de firmeza vinha muito por causa disso. As pessoas não tinham paciência de esperar e esses falsos mestres se aproveitavam disso e começavam a deturpar esses ensinamentos e colocando como se os apóstolos estivessem fazendo interpretações ou dando um ensinamento errado, e aproveitavam ainda para desviar aquelas pessoas do verdadeiro alvo e às vezes colocando eles em doutrinas que pregavam impurezas e coisas iníquas, vamos dizer assim. Então isso, a gente trazendo para a nossa realidade, essa falta de paciência que existia naquela época, hoje a gente pode traduzir essa falta de paciência, talvez não mais com essa dificuldade de entendimento dessa questão temporal, como nós já falamos, e Pedro ensinou também aqui, quando ele fala que 1000 anos que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele ensina a ultrapassar essa barreira do tempo, que o tempo ele é humano, o tempo é nosso, é a criação dos homens. Mas a gente entende que a vida cristã, ela tem barreiras, tem obstáculos, tem dificuldades, tem empecilhos, e muitas dessas barreiras, ou dificuldades, ou empecilhos, ou
entendimentos, elas podem agir da mesma forma como a falta de paciência e isso enfraquecer a fé, enfraquecer a nossa caminhada cristã. Então Pedro está usando aqui alguns argumentos que nós vamos estar falando, exortando aqueles irmãos e através da Escritura hoje, nos exortando também para que sejamos firmes, perseverantes na fé, independente de qualquer dificuldade, independente de qualquer situação que esteja nos afligindo, né? Então, por isso que Pedro ele vai ser insistente, né, em tentar manter os crentes perseverantes no caminho da fé, pois nós somos chamados para isso. Então, Pedro ele começa aqui no versículo 14, aos crentes a acatarem a sua exortação, né? Por que ele está acatando? Porque ele já começa assim, ó, por esta razão. Então, quando ele fala por essa razão, é toda a razão que ele está trazendo antes. Tudo aquilo que nós falamos antes, né? Da vida de Cristo, do novo céu e da nova terra, de que haverá, né, o fim desse mundo para um novo mundo espiritual e tal. Então, ele já inicia fazendo essa ressalva, né? Por essa razão. Então, ele está alertando, né, de que ele vai continuar a fazer uma aplicação do que ele já estava falando. Ele continua mantendo, insistindo nesse ensinamento, né? Que é que é isso que eu falei, que vai haver o julgamento do Senhor, que vai ter a destruição da terra atual. Então, ele falou assim, eu estou continuando. Agora nós vamos mudar um pouquinho o foco, mas o ensino é o mesmo, né? E para essa exortação, Pedro é fantástico, ele já chama aquelas pessoas ali de amados, né? Então, só estou exortando, estou insistindo, mas vocês são meus amados, ou seja, eu me importo profundamente com todos vocês, então eu estou fazendo isso para o bem de vocês. Estou tentando que vocês evitem o erro, a fraqueza, a falta de fé para os seus bens. Então, amados, deixa eu voltar no assunto, deixa eu insistir, deixa eu ser insistente com o que eu estou ensinando. Por quê? Olha só, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas. Então, ele tem a plena convicção de que aquelas pessoas estão ouvindo, são obedientes a ele ainda. Aqueles que estão ali são os que estão perseverando, são os que são obedientes. Então ele presume essa obediência deles. Tanto que fala que eu sei que vocês estão esperando essas coisas. Mas mesmo assim, né, mesmo vocês estando esperando essas coisas, eu vou fazer uma exortação. E obviamente, como nós já falamos aqui, estas coisas que ele fala que eles estão esperando, é justamente o que ele tinha acabado de falar, né? Do julgamento, que está aqui no versículo 10, 11, 12, né? Do julgamento, e que aí ele fala os elementos se desfarão abrasados, né? Ou seja, em fogo, também a terra e as obras que nela existem serão destruídas, atingidas, e tudo para que novos céus e nova terra sejam criados, onde vai habitar a justiça. Então, quando ele fala, eu sei que vocês estão esperando estas coisas, quais coisas? Estas que ele tinha acabado de falar, do julgamento e da destruição da terra material para uma terra espiritual. Ele acredita naquilo, ele traz esse ensinamento e ele trata aquelas pessoas com carinho. Vocês são meus amados, eu sei que vocês estão esperando essas coisas. Mas mesmo vocês estando esperando essas coisas, ou seja, ele estabeleceu o fundamento, né, da aplicação daquilo que ele tinha como verdade profética, que aquela verdade profética que lhe foi transmitida, como ele falou, e nós já estudamos aqui, que ele falou que foi transmitida por Deus, está lá no capítulo 1, diz lá no capítulo 1, versículo 17, 18, quando ele falou que essa voz veio do céu. Então ele era um fundamento que ele tinha certeza absoluta desse fundamento. Ele tinha profunda convicção e estava transmitindo aquela convicção para aquelas pessoas. E ele faz essa transferência de convicção acreditando na obediência deles, como eu acabei de dizer, né? Eu
sei que vocês estão certos dessas coisas, ou seja, eu sei que vocês estão certos assim como eu estou certo de que isso vai acontecer. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu tenho certeza da obediência de vocês, então o que eu peço agora? Empenhai-vos. Tem outras traduções que trazem, sejam diligentes. É a mesma coisa, empenhar, ser diligente. Sejam diligentes. Empenhem-se para serem por Ele achados. Por Ele, Jesus. Em paz, sem mácula e irrepreensível. Então nós temos que nos empenhar, temos que perseverar para sermos achados por Jesus em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então Pedro aqui ele está expondo, né, como que ele deseja que aquelas pessoas sejam diligentes, como que elas empenhem na fé. Então ele traz aqui 3 objetivos, né? Para serem encontrados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Antes de falarmos da paz, vamos falar sem mácula e irrepreensíveis. Por quê? Que é interessante. Nós estudamos, né, eu acabei de mencionar no capítulo 2, quando Pedro fala dos falsos mestres, ou seja, daquelas pessoas que estavam tentando tirar os crentes do caminho. Lá no versículo 13, ele chama essas pessoas na nossa tradução aqui, olha, aí ele fala, né, que eles fazem o mal, recebendo justiça, né, por salário, tem como prazer a luxúria carnal, e eles são quais? Nódoas e deformidades. Nódoas e deformidades. Nódoas, em outras traduções, nódoas pode ser traduzido como mancha ou como mácula. E deformidade é como defeito mesmo, né? como repreensíveis. Então, Pedro que agora ele faz uma oposição àquilo que ele trouxe para os falsos mestres. Olha, se os falsos mestres são maculados, são repreensíveis, vocês devem ser justamente o contrário. Vocês devem ser encontrados sem máculas, né? Ou seja, imaculados e irrepreensíveis. Então Pedro está trazendo aqui nesse ensinamento, além desse contraste direto com os falsos mestres, como eu acabei de falar, ele está trazendo que todos aqueles crentes, eles já possuem uma posição de serem inculpáveis e irrepreensíveis pela crucificação de Cristo. Quando Cristo foi crucificado para nos remir dos nossos pecados, Ele nos colocou nessa posição de inculpáveis e irrepreensíveis. Nós fomos justificados, plenamente justificados diante dele, fomos purificados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, pois Jesus foi como um cordeiro sem defeito e imaculado. Então, se lá atrás ele falou que os falsos mestres têm defeitos e são maculados, né, nódoas, mácula e defeitos, Jesus era o cordeiro perfeito, cordeiro sem defeito e sem mácula. E é na figura de Cristo que nós temos que nos pautar. Nós temos que tentar viver como Cristo. Cada crente é habitado pelo Espírito Santo, somos dotados, né, de dons e somos herdeiros dessa herança de Cristo para isso, para buscarmos viver sem mácula e irrepreensíveis. Esse é o ensinamento, porque diante daquela circunstância dos falsos mestres, olha como que Pedro ele faz o tempo todo esse contraponto. Então ele justamente usou as mesmas palavras, ele usou as palavras antônimas que ele tinha usado para os falsos mestres, porque aqueles falsos mestres estavam instigando aquelas pessoas a viverem de acordo com suas concupiscências, de acordo com seus desejos carnais. Só que a gente sabe que quando a gente busca uma vida, né, uma vida sem mácula e irrepreensível, que a gente está buscando uma vida espiritual, uma vida
de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne, né? Então é uma questão de busca, ou andar no Espírito ou andar na carne, né? E andar no Espírito significa seguir a Jesus, né? Buscar a maturidade cristã, arrepender dos pecados, porque nós ainda temos a nossa natureza pecaminosa, mas viver sem mácula e irrepreensível não quer dizer que nós não sofreremos a tentação e eventualmente poderemos cair no pecado, mas o arrependimento, a reconciliação, a continuidade da busca, né, através do Espírito Santo por Jesus, é que vai nos dar essa condição de imaculados e irrepreensíveis. Por quê? Porque assim vivendo, na volta de Jesus, como Pedro acredita, nós também, como Pedro acreditava e nós também acreditamos, quando Jesus voltar, ele vai nos voltar ou nesse mundo ou no mundo espiritual e ver o mistério, não precisamos nem mais entrar nessa seara, porque nós já falamos várias vezes aqui, que essa volta pode ser para cada um na eternidade, depois que nós deixarmos aqui a nossa vida terrena, mas que ele nos encontre em paz. Olha aqui, empenhar-vos por serdes achados por ele, Jesus, em paz. Em paz. Shalom. Paz é a palavra, shalom, né? Que é usado na tradução grega do Antigo Testamento, e ela traz essa ideia de estar em um estado de plenitude ou bem-estar, ou de existir em um estado de harmonia relacional. É a harmonia relacional nossa com Deus, nossa com Jesus. Essa que é a paz que excede todo entendimento, que está lá no Evangelho. Essa paz relacional, essa paz de estado de plenitude, que nada desse mundo terreno, desse mundo carnal possa nos abalar. Então, Pedro sabe, né, que a nossa condição é caída, é uma condição da natureza do pecado, mas se a gente caminhar, igual ele está ensinando aqui, empenhando, com diligência, né, com obediência ao ensinamento de Jesus, mesmo quando nós falhamos, através do arrependimento, nós podemos comparecer diante de Cristo, pedindo perdão, arrependendo, que nós continuaremos sendo santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus, porque Deus é misericordioso e Ele perdoa os nossos erros, Ele perdoa os nossos pecados. Então é isso que Pedro está trazendo para aquelas pessoas. Então vamos perseverar, vamos tentar caminhar aqui sem mácula e sendo irrepreensíveis. Por quê? Porque nós vamos ter, aí ele vem no início do versículo 15, que dessa forma nós vamos ter por salvação a longanimidade do nosso Senhor, ou seja, a paciência do nosso Senhor. Então ele volta a tratar aqui da paciência. Deus, além de misericordioso, além de ser amoroso, Ele também é paciente. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele é paciente conosco. Mas essa paciência aqui, ela é muito além disso. Ela é a paciência que Pedro tinha acabado de falar também aqui nesse capítulo 3, lá no versículo 9, nós falamos disso aqui no nosso último estudo, quando ele fala lá: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo, é a mesma palavra, longânimo, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Pedro ele continua, ele reforça aquilo que ele já estava trazendo. Primeiro ele reforçou a certeza da volta de Jesus, ele reforçou a certeza do julgamento, ele reforçou a certeza dos novos céus e da nova terra, e agora ele reforça a certeza de que se Jesus não voltou, ainda naquela época e não voltou até hoje, é por ele ser longânimo, é porque ele quer que mais pessoas
o conheçam. Ele quer que mais pessoas possam ter a salvação. E aí a gente volta naquilo que eu já falei. Para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A gente não tem como a gente ficar julgando ou entendendo essa questão do tempo humano de volta de Jesus, como aquelas pessoas naquela época tinham essa dificuldade. Por isso que eles ficavam aflitos, achando que estava demorando, e como Jesus não voltava, os apóstolos que estavam errados. Ele está aqui ensinando justamente o contrário. A longanimidade de Deus é para a nossa salvação. Não é? E a partir daqui é que vem uma parte muito interessante, muito bacana mesmo dessa epístola de Pedro, quando ele traz o apóstolo Paulo. Então ele trouxe esses ensinamentos, ele fala da paciência de Deus, depois ele traz, olha só, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Como igualmente, ou seja, ele está colocando que além dele, Paulo também tem esse entendimento, né? Então Pedro, ele acrescenta que o apóstolo Paulo também exorta os crentes a serem diligentes para serem encontrados em paz por Jesus, irrepreensíveis e íntegros em sua vida. E são várias passagens em que Paulo traz esse mesmo ensinamento. Eu trouxe aqui de exemplo, vamos ver aqui, que eu anotei Romanos 8:6, o que ele fala? Romanos 8:6. Quando ele fala de sermos íntegros, irrepreensíveis, né? Porque ele fala que é o que eu acabei de falar da questão do crente escolher entre viver na carne ou viver no espírito. Olha só, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Para a vida e paz. Para a vida e paz. Em 2 Coríntios 11:13, ele fala também, olha só, 2 Coríntios 11:13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então ele está trazendo aqui que além de Paulo, quando ele fala que igualmente, nosso amado Paulo escreveu, Paulo escreveu igualmente ao que Pedro está falando, tanto na parte de vivermos sem mácula para o Espírito e não para a carne, como também, como Pedro está exortando, Paulo também exortava sobre os falsos apóstolos, os falsos mestres, aquelas pessoas que estavam deturpando o ensinamento dos apóstolos sobre a vida cristã. Por quê? Porque aquelas pessoas, esses falsos apóstolos, eles confrontavam muito os ensinamentos de Paulo, e nós vamos falar sobre isso agora. Por quê? Como o próprio Pedro escreveu aqui, olha, como igualmente o nosso amado Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então Pedro está admitindo que os ensinamentos de Paulo eles são difíceis de entender, realmente. Paulo ele tinha uma forma de escrita muito profunda, muito rebuscada, e muitas pessoas tinham essa dificuldade de entender. E ele é muito estudado também, Muito. evoluído, né? Exatamente. Então, por isso que ele tinha muitos oponentes, aos quais ele chama de falsos apóstolos, como eu acabei de ler lá em Coríntios, e em outra passagem lá em Romanos 2:24, ele diz que a palavra de Deus é blasfemada por causa do seu comportamento corrupto, ou seja, o comportamento corrupto daqueles que o enfrentavam, né?
Porque esses oponentes, eles distorciam os ensinamentos de Paulo, né? Eles distorciam esses ensinamentos. Igual o próprio Pedro fala aqui, olha, as coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então, isso aqui traz um monte de ensinamento para a gente. Primeiro, que as coisas que Paulo escrevia eram difíceis de entender. E aquelas pessoas que se opunham a Paulo se aproveitavam dessa dificuldade que as pessoas tinham de entender o que Paulo estava escrevendo e o que? Deturpavam. Ensinavam coisas diferentes. Então era aquela situação de que Paulo escrevia uma carta, né, aquela carta era lida, uma tradução oral, muitos ali não entendiam nada, e os falsos mestres, esses falsos apóstolos, falaram, não, então deixa eu te explicar. E explicava deturpando. E muitos levavam essas pessoas para o engano, para outras práticas. Então, principalmente, quando Paulo ensinava sobre a graça, né, essas pessoas iam lá e falavam assim, não, mas então se todos temos a graça, todos vão ser perdoados, então podemos fazer o que quiser aqui, que não vai ter problema nenhum, e levavam aquelas pessoas a cometerem impurezas, principalmente de natureza sexual, né? Então ele tinha essa dificuldade. Olha só, eu anotei isso aqui, eu queria ver dessa distorção, e isso aqui, olha. Então, quando Paulo ensinava sobre a graça, eles deturpavam o ensino, sugerindo que os crentes poderiam viver de modo imoral sem sofrer consequências, né? Quando Paulo falava sobre a vinda de Cristo, eles zombavam da doutrina e a distorciam, afirmando que Cristo já havia retornado ou que não retornaria jamais. Então, eles enfrentavam essa deturpação dos ensinamentos de Paulo. E Pedro está trazendo essa colocação, só que Pedro, ele traz uma colocação que é muito mais importante. É quando ele fala. Aqui, ó, Paulo nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro aqui, ele está reconhecendo que Paulo, daqueles que andaram com Jesus, que ele veio posteriormente, Pedro reconhece a autoridade divina que foi dada a Paulo para os escritos dele. Então aqui Pedro está corroborando a divindade das cartas paulinas, né? Quando ele fala segundo a sabedoria que lhe foi dada por quem? Por Deus. E vocês vão lembrar aqui que Pedro, nessa segunda epístola, foi na segunda, deixa eu ver aqui, porque aqui na segunda epístola, eu acho que é aqui mesmo, no capítulo 1, no capítulo 1, quando ele fala, olha só, que ele recebeu a palavra profética, né, e que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, né, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E quando Pedro ensinava da importância do estudo das Escrituras, e ele colocava as Escrituras, tanto os ensinamentos apostólicos que eles estavam trazendo, aqueles apóstolos, quanto o Antigo Testamento na parte dos profetas, que falavam por parte de Deus. Então ele está colocando Paulo nesse mesmo contexto, ele está trazendo as cartas de Paulo para o mesmo contexto das Escrituras. Porque que ele fala, olha só, né, como também, quando eu falei que aquelas pessoas deturpavam os ensinamentos de Paulo, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Então ele está colocando as cartas de Paulo no mesmo contexto das Escrituras que ele já estava trazendo no início dessa carta. Olha que bacana. Então o próprio Pedro, né, o apóstolo que andou com Jesus,
E como ele mesmo falou, estava lá no Monte da Transfiguração, ele recebeu diretamente de Deus todo aquele ensinamento, que ele era um homem bronco, ele era um pescador, ele não era uma pessoa, letrada. Tá curto. Né? Mas ele, em toda a sua simplicidade, através do Espírito Santo, ele recebeu essa condição de trazer esses ensinamentos e ele está dando aqui o testemunho de que Paulo também recebeu a mesma condição. Só que ele reconhece que os estudos de Paulo são mais difíceis, né? Mas olha só, como de fato costumo fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, ou seja, ele está assumindo que as coisas que Paulo escreveu eram difíceis de entender, mas ele também está nos dando o seu próprio exemplo de que mesmo aquelas coisas sendo difíceis de entender, ele perseverou, ele estudou, ele buscou entender, ele se relacionou com Paulo para poder ter essa perseverança de entendimento, para poder ter essa certeza, né, do ensino das Escrituras, porque ele tinha a absoluta convicção de que o estudo das Escrituras, o entendimento das Escrituras era o caminho para a manutenção da fé, para a perseverança da vida espiritual, para que nós não nos percamos no caminho. Então Pedro está dando esse testemunho, olha, eu sou Pedro, eu andei com Jesus, eu estava lá no Monte da Transfiguração, mas eu também estudo as Escrituras, eu também estudei Paulo para poder estar falando de Paulo aqui. Porque ele está falando que é difícil ler Paulo, é difícil entender as cartas de Paulo, mas se houver perseverança, se houver essa firmeza de fé, nós vamos também entender pelo Espírito Santo o que Paulo estava nos ensinando. E Pedro, olha como que ele se refere a Paulo. Ele se refere a Paulo como amado e irmão. Amado e irmão Paulo. Então, quando ele chama de irmão, ele não precisou nem mencionar qualquer autoridade apostólica de Paulo. Ou seja, por quê? Porque todos eles já conheciam Paulo. Então, quando ele chama Paulo de irmão, falando para aquelas pessoas, ele não precisava falar apóstolo Paulo, aquele, e explicar quem era. Então, isso já mostra que realmente existia uma relação espiritual e de fé entre aquelas pessoas. Então, por isso que ele chama de irmão. Irmão é irmão de fé, irmão de entendimento, de igreja, né, da igreja primitiva. E, em segundo lugar, ele chama Paulo de amado, né? Ou seja, eles mantinham um relacionamento próximo, mas isso mostra também que Pedro, ele demonstrava humildade ao falar de Paulo. Porque a gente sabe, tem aquela parte de Gálatas que Paulo chama a atenção de Pedro na frente de todo mundo lá com relação aos gentios, está lá em Gálatas 2, né? E Pedro, ele, apesar de toda a impetuosidade de Pedro, que nós falamos lá no início, quando nós começamos a estudar a carta dele, que Pedro era impetuoso, ele foi, acho que foi o único apóstolo que Jesus chamou a atenção verdadeiramente, de uma maneira mais ríspida foi com Pedro, né? E Pedro ele tá mostrando que a conversão dele, que a salvação dele também o tornou uma pessoa mais humilde, né? Então ele recebia as correções de Jesus, e aqui também ele recebeu o que isso nos dá a entender, que ele também recebeu aquela repreensão de Paulo sem guardar nenhum tipo de mágoa ou mácula ou mancha a respeito disso, né? E mais, além dele não guardar, né, mágoa das palavras corretivas de Paulo, ele, além disso, ele ainda leu, estudou e se beneficiou das cartas, né? Então, a gente entende que isso é uma demonstração de humildade de Pedro quando ele traz
esses ensinamentos. E além de tudo, ele ainda reconhece, né, esse caráter de escritura dos escritos de Paulo. E quando ele fala dessa dificuldade de entender, ele traz que toda essa sabedoria apostólica, né, quem teve dificuldade realmente em compreender a verdade profética que estavam naqueles escritos eram os incultos e instáveis, né, que ele fala aqui, ó, que os ignorantes e instáveis deturpam. Então, esses ignorantes e instáveis, que Pedro está falando que deturpavam os ensinamentos de Paulo, né, utilizavam da escrita mais erudita de Paulo para deturpar, não é inculto ou ignorante de inteligência, de conhecimento, era de maldade mesmo. Então ele está falando aqui justamente dos falsos mestres. Eram aqueles que utilizavam dessa dificuldade de entendimento das pessoas para deturpar essas escrituras. Mas ele também já coloca, olha, eles estão fazendo isso, mas eles já têm, né, vamos dizer assim, o pagamento por esses atos, né? Quando ele fala que eles deturpam as demais escrituras, mas vai ser para a própria destruição deles, a destruição desses falsos mestres, né? Então, meus irmãos, eu quis trazer esses três. Se eu fosse falar de mais os dois últimos versículos aqui, ia estender muito e nós vamos fazer um estudo só sobre eles, vai ser um estudo para a gente fechar as epístolas de Pedro, mas hoje fica este ensinamento. Paulo, ele realmente era um homem, como Pedro, como Fred, como Antônio, como Rosaldo, mas através do Espírito Santo, da vontade de Deus, eles tiveram um entendimento muito acima da capacidade deles, e esse entendimento não vinha da condição humana deles, não vinha da condição natural deles, mas vinha de uma condição de dádiva divina. Então, quando Pedro ele insiste, ele traz Paulo para corroborar o ensinamento dele, ele traz os ensinamentos de Paulo corroborando de que vão existir os falsos mestres, de que vão existir aquelas pessoas que vão deturpar o ensinamento. Isso é um alerta que nós temos que trazer até hoje, que é o que mais está acontecendo nas igrejas, nos púlpitos, nas redes. É pessoas pegando os ensinamentos, às vezes utilizando de técnicas neurolinguísticas ou de deturpação do ensinamento para aquilo que muitas vezes nos é caro, aquilo que talvez é o que nós estamos esperando, e que isso, em vez de nos fortalecer na fé, pode nos fazer decair, porque se não acontece aquilo que é pregado, aquilo que é proposto, aquilo que é oferecido, e nós já falamos aqui, essas pessoas que assim o fazem, elas têm os interesses deles, que não são interesses espirituais, mas são interesses carnais, são interesses materiais, a gente pode fraquejar na fé, como algumas pessoas ali na época de Pedro estavam fraquejando e ele estava perseverando. Então nós vamos manter essa perseverança através dos ensinamentos de Pedro, vamos manter a fé de Pedro trazendo para a gente que haverá um julgamento, de que haverá um retorno de Jesus, que haverá um novo céu e uma nova terra. Não sabemos como, é um mistério, mas nós temos que continuar acreditando, para que nós continuamos perseverando e para que Jesus nos encontre em paz, irrepreensíveis e sem mácula. É isso que eu espero, é isso que eu comungo com Pedro, que eu comungo com Paulo,
que eu desejo para mim e para todos nós da igreja. Amém?